Olá pessoal, estamos começando então a nossa segunda semana e esta semana nós começaremos com sistema de numeração. Dentro do sistema de numeração nós vamos ver notação posicional. O que é isso? Nada mais é do que a posição que o símbolo tem dentro de um determinado conjunto de símbolos. Como é que isso funciona? Analisando os dois números que nós temos aí na tela, o número 735 e o 573. Primeiramente, o número 735. O número 735 ele é composto de 7 centenas, ou seja, 700, 3 dezenas, ou seja, 30, e 5 unidades, que é o número 5. Se eu somar todos esses valores, eu tenho o número 735. Então, com isso, nós definimos cada posição dentro do conjunto de símbolos, tem um valor que ele é atribuído dependendo da posição em que ele está neste símbolo. O mesmo número, agora com posições invertidas, ele representa um número totalmente diferente. Ou melhor, explicar melhor isso aí que ficou complicado. Olha só, os mesmos elementos do símbolo colocado em posições diferentes dentro desse símbolo compõem um número totalmente diferente. Agora ficou melhor, desculpa. Então, vamos lá. Eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Notem, os valores dos elementos são os mesmos, mas quando eles trocam de posição dentro do símbolo, esses valores assumem uma nova proporção, com isso representando um novo número. Então, este conjunto de símbolos se posicionando de maneiras diferentes faz a nossa notação posicional. Aqui nós temos um outro exemplo, agora fazendo a composição deste número. Vamos pegar um número inteiro, que é 5.809 na base 10. Este número, né, este conjunto de símbolos, ele é composto de 4 algarismos: o 5, o 8, o 0 e o 9. Cada algarismo, vamos começar a analisá-los da direita para a esquerda agora. O 9, né, unidade, ele está na posição 0 do meu símbolo. Então, se eu fizer o cálculo de 9, porque como é um número na base decimal, né? Se eu fizer o cálculo 9 vezes 10 na 0, sempre lembrando que um número elevado a 0 é sempre 1, eu obtenho o resultado de 9 vezes 1, que é 9. Depois, vamos para o 0, sempre da direita para a esquerda. O 0 ocupa a posição 1 dentro do meu símbolo. Então, peguei o 0 vezes 10 na 1, é 0 vezes 10. Um número, usando a propriedade matemática do elemento neutro, um número multiplicado por 0 é sempre 0. Então, a minha dezena é 0. Vamos pegar agora a centena, que é o 8. 8, ele ocupa a posição 2 dentro do meu símbolo. Então, eu pego o 8, multiplico por 2 na 10, que vai ser o cálculo 8 vezes 100, que é 800. Então, ele atinge a centena.
E, por último, o milhar. Né? Milhar ocupa a posição 3 dentro do meu símbolo numérico. Então, eu pego 5 vezes 10 na terceira, 10 na terceira é igual a 1.000, 5 vezes 1.000 é igual a 5.000. Quando eu junto todos esses caras, eu começo de novo a trabalhar a notação posicional. Então, 9 unidade, 0 na dezena, 8 na centena, 5 no milhar. Eu tenho 5.809. Já no sistema de numeração, na notação não posicional, o que é isso? O valor que é atribuído ao símbolo, ele é inalterável, isto é, independente da posição que esse símbolo está dentro do conjunto de símbolos, sempre ele vai representar a mesma quantidade. Então, notem aí, isso acontece, a notação não posicional, em números romanos, né? Onde o x é sempre 10 e o 1 é sempre 1, ou o pauzinho, como a gente chama, é sempre 1, né? O i é sempre 1. Então, notem, eu tenho o xx, 1, que daria 21, né? 10 mais 10 mais 1. Depois eu tenho x e x. O que é isso? 10 mais 10 mais 1. Só que como nós temos, continua o 21, como nós temos uma codificação dos números romanos que diz quando o i está à esquerda de um dos símbolos, ele retira 1. Logo ficaria 19, isso aí. Mas aí é outros 500, né? Outra coisa que a gente é matemática, que a gente aprendeu lá nos primórdios da nossa educação. Então, só para saber, o sistema posicional é o quê? O símbolo, independente do lugar dele dentro do grupo de símbolos, ele nunca troca o valor. Ele sempre vai ter o mesmo valor. Quais são os sistemas de numeração básico, né? Nós temos o binário, o octal, o decimal e o hexadecimal, né? Então, a base é o grupo com determinados números de objetos. Isto é, eu tenho o binário. O binário ele tem uma base composta por 2 algarismos, que é ou 0 ou 1, sempre. Isso não vai trocar nunca em números binários. Eu jamais vou ter um outro algarismo dentro do número binário que não seja 0 e 1, ou 1, né? Depois, eu tenho o octal. O octal ele chama que tem base 8, isto é, ele sempre terá 8 posições, de 0 até 7. O decimal, que é o número usado por nós humanos, né? O binário é usado pelas máquinas, o hexadecimal é usado pelas máquinas, e o hexadecimal e o decimal é usado por nós humanos. Ele vai de 0 a 9 sempre. Ele tem 9, ou melhor, ele tem 10 algarismos sempre. O 0, o 1, o 2 até o 9. Depois eu tenho o hexadecimal, que ele vai com os algarismos de 0 a 9 e ele tem as letras de A até F. Cada letra dessa substituindo os números 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente. 16, desculpe, respectivamente. Como é que a gente faz a representação desses números? Né? Como a gente consegue representar esses números? Por exemplo, num sistema de numeração decimal, é, obviamente, aquele que tem a base numérica em 10. Isto é,
ele vai ter as posições de 0 até 9. Né? Então, sempre nós vamos ter que usar 10 dígitos diferentes para representar um número de algarismos decimais, tá? Ou melhor, um número decimal com os algarismos de 0 a 9, sempre em ordem crescente. O sistema de numeração binário é aquele que tem base 2, logo nós sempre vamos utilizar 2 dígitos diferentes para representar os algarismos, que é de 0 e 1. Tá? No sistema octal, de 0 a 7. No hexadecimal, de 0 a F. Como se representa esses números? No sistema decimal base 10, a gente vai pegar o número e escrever o que a gente utiliza normalmente, né? Vai ter uma notação posicional dentro desse número e nós vamos representar ele em unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e assim por diante. No sistema binário, sempre eu vou ter uma base 2 e ele vai ser representado com os algarismos 1 e ou 0. E depois, no octal, nós vamos representá-lo na base 8. Lembra que ele vai sempre ter algarismos de 0 a 7. E no hexadecimal, eu vou ter a base 16, que ele vai ser representado com os algarismos de 0 até F. Quando nós trabalhamos com os sistemas de numeração em qualquer base, o que nós temos que observar? Que o número dos dígitos usados no sistema obrigatoriamente deverá ser igual à base. O maior dígito é sempre menor que a base. E o dígito mais significativo está à esquerda e o menos significativo está à direita. Então, aqui nós temos as conversões de uma base para outra. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar uma outra coisa para vocês.